Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre uma obra que eu já terminei de ler, na verdade há algum tempo, uma obra de vários volumes que é a biografia do nosso Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, tá? Antes de eu falar dessa obra de 5 volumes do autor Joseph Frank e falar um pouquinho, né, na verdade, porque é impossível resumir num vídeo de YouTube a grandeza, né, dessa obra, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, tá? Na descrição dele também eu tenho 2 cursos sobre Dostoiévski na Hotmart, tá? Que um é a explicação exaustiva da obra Memórias do Subsolo, conforme a tradução, né? Ou algumas traduções vão trazer Memórias do Subterrâneo, enfim. E também do conto O Sonho de um Homem Ridículo. São as 2 obras que eu tenho esses cursos, tá? São várias aulas com explicações, materiais didáticos, enfim. Para quem interessa nesse assunto, principalmente a questão do homem do subsolo, né, das memórias do subsolo, que tem um personagem que é o homem do subsolo, que é o livro mais complexo e frequentemente interpretado incorretamente do Dostoiévski, tá? Então agora vou passar a mostrar para vocês, tá, os volumes aqui. Vou começar de trás para frente. O último é o Manto do Profeta, que são os 10 últimos anos da vida do autor, 1871 e 1881, tá? Aqui nós temos os Anos Milagrosos, que é de 1865 a 1871, que é esse volume. O próximo, Os Efeitos da Libertação. Acredito que todos que conhecem o autor sabem que ele ficou em exílio em razão de uma condenação da época que ele participava do círculo dos Petrachevski, tá? Bom, o outro volume é do ano 1850 a 1859, os anos da provação, tá? Que tratam especificamente desse período. E o primeiro volume, que são as sementes da revolta, que é o ano de 1821 a 1849, tá? Para quem, em razão do valor ou em razão da quantidade de páginas, tiver alguma restrição, digamos assim, há também uma versão do autor Joseph Frank, resumida em apenas um volume, que dá pouco mais de 1000 páginas, tá? Bom, Dostoiévski, além da sua importância como autor, acredito que seja o romancista mais profundo, digamos assim, tá? O interessante de se ler a biografia, é claro que não é necessário, não é indispensável conhecer toda a biografia do autor para que você possa entender as suas obras. É muito interessante para que você possa entender e interpretar corretamente. Porque um autor como Dostoiévski, né, que é sem sombra de dúvida um clássico, é inarredável, né, essa classificação do autor, é normal que as pessoas o interpretem, principalmente nesse momento, né, que nós vivemos, político, enfim, o interpretem incorretamente ou deem interpretações que não estão de acordo, né, com aquilo que o autor pensava, enfim. Então essa obra do Joseph Frank, em especial os 5 volumes, ela vem jogar por terra uma série de questões relacionadas à obra e à vida do Dostoiévski, porque quando eu comecei a ler, você se deparava frequentemente com autores que interpretavam Dostoiévski, pessoas que interpretavam Dostoiévski dizendo que Dostoiévski era ateu,
mas aí você vai ler a biografia, você vai ver que ele era um cristão russo ortodoxo, extremamente... Se nós fôssemos pensar nos moldes políticos e nos enquadres políticos, hoje ele estaria mais para um conservador, digamos assim, do que para um revolucionário. É outra interpretação incorreta que se tem de Dostoiévski como um revolucionário. Se nós pensarmos nas figuras revolucionárias, não sei, um Lenin, um Stalin, né? Então, vou dar outro exemplo, para não falarmos de política. Freud interpretou as razões da epilepsia de Dostoiévski de forma totalmente incorreta. Então o autor, o Joseph Frank, faz questão de, já no apêndice do primeiro volume, mostrar todas as mentiras propagadas e incorreções feitas por Freud, no sentido de dar um enquadre para a teoria dele, ali, psicanalítica no momento, e justificar as razões da epilepsia do Dostoiévski, né? E também é até divergente se era epilepsia no sentido da epilepsia de hoje. Enfim, o autor também faz essa análise ali, principalmente no período que Dostoiévski estava preso, né, nos seus anos de exílio. Então, existe um outro mito sobre Dostoiévski, que ele escrevia muito rapidamente, não revisava suas obras em razão das suas dívidas. É fato, né? É incontroverso que todo mundo sabe que o autor tinha um vício de jogo durante um tempo, principalmente quando ele viajava, né, ali para a Europa. Ele houve um tempo que ele esteve em exílio da Rússia, morando em países da Europa, né? As suas viagens para a Alemanha, as suas viagens para a Itália, enfim. Isso é público e notório, mas o autor também vai mostrar que Dostoiévski, principalmente, por exemplo, em obras como O Idiota, enfim, uma série de outras obras, ele era extremamente criterioso. Então, assim, para quem quer ultrapassar o limite de apenas ler as obras de Dostoiévski, essa obra é extremamente recomendável, eu diria que é indispensável, tá? Porque além de todo o aspecto biográfico, né, que é a finalidade da obra, o autor faz a análise da obra literária, não só da vida, né, da biografia do Dostoiévski, mas ele faz uma análise literária de todas as obras do Dostoiévski. Então ele vai pegar as partes mais preponderantes, digamos assim, e explicar e mostrar as referências do Dostoiévski, tá? Então, e aí você realmente vai entender a obra e ultrapassar a mera propaganda que se tentam fazer desses enquadres do Dostoiévski aí em vídeos que você vê na internet aí, tá? E tem um outro ponto que eu diria que é extremamente interessante, porque se a gente for pensar, um autor do século XIX, né, preponderantemente ali século XIX, a mentalidade do russo, se nós pensarmos no contexto atual, não mudou muito, tá? Digamos assim, um dos defeitos, se é que se pode dizer, era a noção messiânica que o russo tem acerca de si mesmo e da sua cultura, tá? Então, isso não deixou de impactar Dostoiévski e a sua obra. Tá? O que eu quero dizer com isso? Os russos, eles se consideram não ocidentais, né? Eles se consideram guardadores de uma tradição que estaria contida, né, no seu povo, em especial na sua igreja ortodoxa, tá? Porque muitas pessoas não sabem, ainda hoje na Rússia
existe uma ligação estreita entre Estado e Igreja Ortodoxa Russa, tá? Então, Dostoiévski era alinhado com esse socialismo, não com o socialismo no sentido ali da Revolução Russa de 1917, né? Mas ele tinha esse alinhamento, tá? E dentro desse alinhamento, os russos até hoje acreditam que eles possuem digamos assim, eles são portadores de uma verdade e são o único povo que tem a capacidade de retornar, de resgatar uma tradição que que o seu povo conteria, né, era inerente ao seu povo e à Igreja Ortodoxa. Então, que poderia levar o restante aí do Ocidente ao retorno à sua tradição, aos seus valores, o que possibilitaria então a salvação do mundo ocidental, porque eles são portadores dessa tradição. Pensando dessa forma, essa mentalidade ainda está presente no presidente da Rússia, o Sr. Vladimir Putin, né? Não só nele, mas no seu mentor intelectual, que é o Sr. Alexander Dugin. Quem quiser ter mais detalhes sobre esse tipo de mentalidade, a mentalidade eurasiana, da sua ideologia eurasiana, pode recorrer ali ao debate do professor Olavo de Carvalho, tá? Com o professor Alexander Dugin, que é o mentor intelectual do Putin. Dentro desse contexto, e aí nós temos dois pontos. Nós temos o ponto dessa mentalidade messiânica que os russos portam e eles querem exportar isso para o resto do mundo, que era algo presente em Dostoiévski. Até eu vi há pouco tempo um artigo dizendo assim: para se entender Putin você deve ler Dostoiévski. Eu evito aqui no canal comentar assuntos cotidianos, mas eu sempre tive essa impressão durante, né, esse período que nós temos aí a guerra da Ucrânia e da Rússia, que já, se não me engano, tem 2 anos, né? Esse conflito. E como eu vim lendo a obra do Dostoiévski no decorrer desse tempo, né, a biografia, eu pude vislumbrar muito bem essa mentalidade aí presente ainda hoje nos russos. Então, quer dizer, a biografia do Dostoiévski vai servir para aquelas pessoas que querem entender melhor a obra do autor e entender ela toda dentro da sua profundidade, dentro do seu contexto, tá? Mas ela também vai poder dar vislumbres para que nós entendamos o atual contexto da história e o contexto, como que a Rússia se enquadra e como ela se porta dentro do cenário mundial, tá? Se eu não me engano é o Hugo Hofmannsthal, eu não lembro exatamente, que o professor Olavo de Carvalho citava com frequência, que nada está na vida política que não esteja antes na literatura. Então é interessante porque esse próprio último volume que diz O Manto do Profeta vai analisar como Dostoiévski já estava ali vislumbrando a destruição causada pela mentalidade revolucionária, pelos nihilistas dentro da Rússia. Então, porque isso já estava presente, né, naquele momento, e ele conseguiu intuir. Até é muito comum que algumas editoras que façam a tradução. Por isso que é interessante o que eu estou dizendo, ler a biografia, porque há muitas editoras relevantes no mercado editorial brasileiro que pegam a tradução essa editora ela se gaba de traduzir a obra do Dostoiévski diretamente do russo, né? Mas ela altera as palavras, ela altera o contexto, ela altera a originalidade para dar uma intenção de que Dostoiévski então estava fazendo a denúncia, né, da mentalidade ateísta, da mentalidade nihilista, tá, que estava presente na sociedade russa
Então por isso que nesse último volume ele é chamado Manto do Profeta, né? Dostoiévski ganhou, apesar de todos os seus problemas financeiros e de apostas durante a vida, ele ganhou uma extrema relevância no Diário do Escritor, que era uma espécie de jornal, né, que saía mensalmente. Ele ganhou muita relevância dentro da Rússia, né? Tanto que ele é chamado para a inauguração do monumento a Pushkin, que era o poeta para Dostoiévski, e ele fica bem financeiramente assim e ganha relevância antes da sua morte, né? Porque ele enfrentou todos os problemas do seu processo, enfim, ser reintegrado após o seu período de exílio nos autores, dentro do círculo dos autores da Rússia ali naquele momento, né? Fala também da sua concorrência com Tolstói, enfim, é uma biografia extremamente detalhada e que ela pode fornecer aos seus leitores muito mais do que a biografia do autor. Ela pode trazer uma visão sobre a cultura russa que geralmente as pessoas do Ocidente que leem uma, duas obras do Dostoiévski e as interpreta não totalmente certas dentro do seu contexto ou totalmente erradas, podem ter contato com o autor, a interpretação e como a mentalidade desse autor ainda prevalece na cabeça dos russos, como os russos, essa interpenetração de a influência do autor sobre a visão do povo sobre si mesmo, ou a visão do povo sobre o autor que acabou influenciando ele a escrever dessa forma. Enfim, eu sou suspeito para poder falar da obra do Dostoiévski, porque eu sou fã, mas fica aqui a minha recomendação, justamente para que quem quiser aprofundar no autor saia desses lugares comuns de interpretação dos seus textos, das suas obras, e essa é a minha proposta também nos cursos que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá? Então fica aqui a minha recomendação, meus simples meros comentários que tem interesse de incentivar vocês aí a aprofundar e mostrar a relevância, né? É claro, porque aqui com mais de 4.000 páginas, como eu disse, não é possível resumir um vídeo curto, mas eu acredito que dá para vocês terem a noção da profundidade do autor, Joseph Frank, tá? Da biografia do Dostoiévski. Um abraço e até a próxima!